É, Como eu avisei no início do culto, o reverendo Mateus, e como foi orado também, o reverendo Mateus está na belíssima Cuiabá, pregando num congresso. Se você não conhece Cuiabá, eu te convido a conhecer. Mesmo no inverno, deve fazer uns 35, 40 graus. Mas é uma delícia. Eu morei lá há muitos anos e posso te garantir que é muito bom. Você que não me conhece, você pode olhar no verso do boletim, você vai achar meu nome e vai achar que eu sou pastor auxiliar dessa igreja. Eu fico na nossa congregação lá em Águas Claras, que, aliás, eu convido a visitar, vá um dia nos visitar lá em Águas Claras, fica na região da ADE, Área de Desenvolvimento Econômico, próximo ao balão do Riacho Fundo, então eu te convido a conhecer a congregação desta mesma igreja. Abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 3. Um belíssimo texto da palavra de Deus, que diz assim: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Racenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Merononita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives junto dele. Ananias, um dos perfumistas, e restaurado Jerusalém até o muro largo. Junto a esses trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atuz, filho de Asabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate Moabe, como também a torre de fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale reparou Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-ne e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. À porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. À porta da fonte reparou Salum, filho de Cosozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zadai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós,
outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maesias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadade, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palá, o filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da parte das águas, da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta do guarda e até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua santa e bendita palavra. Ó Pai, nesse registro histórico dessa construção, que o Senhor mesmo nos instrua com santas lições da tua vontade para nós. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem aqui já construiu uma casa? Tudo bem, não precisa responder. E pelo menos um muro. Talvez o Cláudio Cruz, né, que a gente sabe que é ninja. E as crianças, será que já construíram casa de Lego? Muro de Lego? O que será que as crianças fizeram? Eu mesmo nunca fiz nada disso, não é? Mas olha que interessante, permita-me usar uma ilustração pessoal. Eu sou filho de um pedreiro e vi meu pai muitas vezes nas obras. E enquanto eu estudava esse texto, eu me lembrei quando ele dirigia uma construção ou uma reforma, cálculos para as compras de materiais, estimativa de dias para concluir a obra. E naquela época, os pedreiros sabiam fazer contas e faziam bem feito, né? Organização do trabalho com outras especialidades, eletricista, encanador, marceneiro, etc. E muito serviço. Isso eu via com muita frequência quando eu era criança. E todo esse esforço terminava numa bela casa ou numa boa reforma que dava gosto de ver. Agora, por que eu estou falando disso? Porque esse texto de construção, sobre uma grande obra da reconstrução das muralhas de Jerusalém, há que nos ensinar muito nessa manhã. Nós percebemos o trabalho de edificação, conforme fomos lendo aqui, tanto fazendo do zero, eles fizeram, não o muro original, teve um trecho que foi menor, e de reparação. Interessante que a palavra que várias vezes aparece aqui, reparou, significa tornar firme ou forte. Foi dando uma construção da muralha e fortificando aqueles trechos daquele grande muro. É óbvio que as muralhas naquela época serviam para proteger de ataques dos inimigos, elas tinham que ser impenetráveis. E nós vimos aqui, eu acompanhei essa série, estou acompanhando essa série, vocês viram nos sermões do reverendo Mateus, que Deus está trabalhando de fato na restauração da adoração que é devida somente a Ele, na restauração do coração do seu povo e na unidade do seu povo. O que nós podemos aprender, então, meus irmãos, de um texto de reconstrução de um muro? Aliás, se você tiver gestante e precisar de dica de nome, esse é ótimo. Tem nomes fantásticos para você dar para uma criança, né? Mas não é disso que nós vamos falar nessa manhã. Desse texto, meus irmãos, que é fantástico, nós vamos extrair lições preciosas para nós nesta manhã.
nós vamos ver que nessa obra de restauração que foi feita, ela foi feita com organização, ação e envolvimento. Nós vamos falar dessas três coisas nessa manhã. Em primeiro lugar, a organização da obra, e eu vou mostrar três aspectos dela. Desde o versículo 1 até o versículo 32, nós vemos a descrição da organização de todo esse trabalho. E o primeiro aspecto que nós vamos ver é que Neemias distribuiu as tarefas. Nós temos uma descrição detalhada, começando e terminando a partir do Portão das Ovelhas, na região nordeste, quase norte de Jerusalém, em ordem anti-horária. Você vai vendo, se você pegar um mapa do templo daquela época, você vai percebendo a descrição anti-horária. E aí a gente aprende que Neemias foi dividindo trecho a trecho do muro, considerando as pessoas certas nos lugares certos. E que a distribuição das pessoas foi feita de forma que mais facilitasse o trabalho. É engraçado que, se você for pegando o texto, você vai ver que não tem uma divisão apenas. Você tem divisão por família, por cidades, por atividades. Por exemplo, você tem o sumo sacerdote e os sacerdotes, você tem o grupo dos levitas, os servos do templo, ourives, perfumistas, mercadores, guardas e etc. Você vai vendo que Neemias vai registrando de formas diferentes esse texto, essa organização. E mais, havia uma otimização do tempo e do esforço. Cada um trabalhava perto de sua casa ou perto de uma área afim, para que houvesse ali mais ganho de tempo no deslocamento, enfim. E essa ideia também de trabalhar perto de casa mostrava um esforço familiar para cada clã, cada família, defender o seu próprio pedaço. Para pensar, você não faria mal feito o muro se fosse de frente da sua casa, na verdade, e eles, obviamente, não iam fazer isso, mas não por essa motivação, porque era mais dinâmica uma obra feita dessa forma. E também, caso houvesse um ataque dos inimigos durante a construção, eles estavam perto das suas casas. Então, veja, a estrutura que Neemias, obviamente, coordenando tudo isso, desenvolveu na organização desse trabalho. Mas, em segundo lugar, ainda sobre organização, a gente vê que houve delegação de responsabilidades. Aprendemos sobre isso nesse texto. A gente vê, por exemplo, versículos 13 e 17, que haviam chefes de seções, chefes de grupos, gente que foi designada para cuidar de um grupo maior. Neemias, obviamente, não poderia nem deveria assumir tudo para si. Alguém já viveu essa experiência no registro bíblico? Moisés, a gente sabe, andando com aquele povo todo, diz o texto que Moisés orientava o povo ao longo de um dia inteiro, e o povo estava padecendo, porque esperava pelas instruções de Moisés, e estava difícil. E aí Moisés conversando com Jetro, seu sogro, Jetro dá a dica para ele, fala, olha, delegue, divide os grupos, deixa as tarefas menores divididas e espalhadas pelas pessoas, elenca pessoas para liderar esses grupos, e você fica com as atividades mais complexas. Eu estou falando isso com as minhas palavras, é claro. Não é? Então, nós vemos aqui Neemias fazendo isso também nesse lugar. E aí, um pequeno parênteses, líderes, de forma geral, precisam aprender essa lição. Se você, presbíteros, diáconos e os líderes de serviços aqui dessa igreja, precisa aprender essa lição. Eu estou falando isso porque ela falou primeiro comigo. A gente precisa aprender a delegar, a confiar nas pessoas, pôr as pessoas certas nos lugares certos e dar responsabilidades a elas. Voltando ao texto, a gente vê, em terceiro lugar, ainda sobre organização, que Neemias envolveu todas as pessoas. E nós aprendemos sobre a importância, então, e o significado do trabalho de cada um. Neemias não deixou ninguém de fora. Todos tinham utilidade na obra. É interessante que esse texto fala de aproximadamente 40 sessões ou frentes de trabalho, talvez um pouco menos, um pouco mais. Um verdadeiro canteiro de obras. Hernandes Dias Lopes, comentando, cita Antônio Mesquita, que chama Neemias de o pai do chamado mutirão. Neemias é que inventou
o mutirão. Ele junta todas as pessoas e todas têm utilidades. Aliás, nos textos da liturgia de Efésios e Coríntios, nós vimos isso, que a obra é uma só e a gente usa todo o corpo, não tem serviço menos importante ou mais importante. E Neemias tinha toda essa dimensão, ele organiza toda essa obra. Meus irmãos, para pensar o que são, põe aí 40 frentes de trabalho simultânea. Neemias estava coordenando tudo isso. E aí a gente aprende, então, a primeira aplicação desse texto, que na obra do reino de Deus há que se ter organização. E eu não estou falando aqui de estratégias mirabolantes, não é nada disso. A gente vê por aí as pessoas gastando tempo de inventar estratégias mirabolantes. Não, nada mais é do que olhar para o que precisa ser feito. E vocês viram no último sermão do reverendo Mateus que Neemias andou por uma região, andou por fora dos muros de Jerusalém, vendo todo o estrago, identificando a situação. E aí agora ele pode fazer isso. Então, veja, quando nós vamos trabalhar na obra do Senhor, na seara do Senhor, nós não vamos de qualquer jeito. A gente se põe aos pés do Senhor e busca entender como fazer, como distribuir os trabalhos. Isso se aplica nas atividades internas da igreja, nas atividades da denominação, por exemplo, eu me lembrei do presbitério, que muitas vezes nós nos reunimos ali para dividir tarefas, até na própria reunião, um fica com a comissão tal, outra com a outra comissão, e assim a gente faz a tarefa fluir melhor. Isso seja numa ação da igreja local junto à cidade, enfim, a obra do Senhor é feita assim com organização, não é feita de qualquer jeito. O Senhor ainda no seu ministério terreno, o Senhor Jesus, envia os seus discípulos de 2 a 2 com instruções específicas do que levar, do que não levar, do que fazer. Veja, a gente vai vendo ao longo do relato bíblico essas situações. A Trindade, eu ouso dizer que a Trindade se divide nas suas tarefas específicas. Você vê que cada pessoa da Trindade faz coisas específicas. Essa dinâmica da interação é do cerne da própria Trindade. Distribuir tarefas, delegar responsabilidades, envolver todas as pessoas, são lições importantes para a nossa vida como povo de Deus que está envolvido na obra do reino de Deus. Em segundo lugar, a ação na obra, unidade e diversidade. O famoso mãos à obra. Uma vez que organizamos tudo, estabelecemos tudo, como fazer isso agora? Nós vemos, então, a unidade do povo. Em Neemias 2, 17, 18 e 20, sermão de domingo passado, nós vemos a convocação de Neemias ao povo e a pronta resposta do povo na disposição de servir nessa fantástica obra. Todos agora, juntos, vão atender essa convocação de Neemias e reconstruir os muros de Jerusalém. Nessa unidade, obviamente, passa pela boa supervisão de Neemias, sem sombra de dúvida, mas também pela estreita cooperação entre as pessoas. Um trabalho cooperativo com o esforço de cada um. Cada um complementa o trabalho de outro. E lá em Efésios 4,16, Paulo chama isso de justa cooperação de cada parte. O povo de Deus trabalhando numa só obra, envolvidos todos numa unidade, numa santa unidade. A ausência de retrabalho é um grande ganho desse trabalho bem organizado. Cada um sabia o que devia fazer e o outro sabia o que estava sendo feito. Então, um não entrava na atividade do outro de forma que atrapalhasse. E por que eu estou dizendo isso? Ao longo desse texto do capítulo 3, a gente vê as expressões junto a ele, ao seu lado, junto dele, depois dele. São várias expressões que demonstram a harmonia do trabalho e em equipe da união daquele povo fazendo um só trabalho. Que coisa fantástica, meus irmãos. O povo de Deus reunido por uma grande obra e todo mundo fazendo o seu trabalho direitinho. Era uma obra só. Eu fiquei divagando nesse texto, nessa belíssima cena, todo mundo trabalhando, aquele canteirão de obras funcionando que nem um reloginho suíço. Mas o outro detalhe é que, sim,
há unidade do povo de Deus, mas não é a uniformidade das pessoas. É a unidade que junta a diversidade de talentos. Veja, Neemias não chamou só um tipo de gente. Todos foram envolvidos. O sumo sacerdote, os levitas, servos do templo, ourives, perfumistas. Eu fiquei pensando num perfumista levantando o muro. Me deu até um ânimo, né? Falou assim, você pode aprender a fazer isso, né? Mercadores, guardas, todo tipo de pessoa estava envolvido, não importava ali o que ele estava fazendo antes, porque eles seriam úteis na obra do Senhor. Todos imbuídos da mesma obra, cada um com seus dons e talentos, e obviamente que isso aponta diretamente para o texto que nós lemos aqui, na leitura responsiva de 1 Coríntios 12. Um corpo com muitos membros, todos os dons e talentos juntos para a execução de uma só obra. O que é isso senão a igreja do Senhor? Uma só obra, com todos os dons e talentos. Você com as suas habilidades, com aquilo que Deus lhe deu, participando da obra do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência firme na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, de que há um só Deus e uma só igreja, um só corpo. O espírito de facção arrebenta com a vida da igreja. Este negócio que a gente já viu nas Escrituras, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vou até fazer uma analogia aqui, eu sou do Charles, eu sou do Jefferson. Isso não existe, meus irmãos. Foi só uma analogia, tá? Eu sei que não acontece aqui. Mas é um câncer que precisa ser extirpado no meio do povo de Deus. Porque nós trabalhamos juntos com as nossas diferentes funções e os nossos diferentes dons num só propósito. Nós somos servos do Senhor na sua obra de redenção, cujo resultado deve ser somente, tão somente, a glória de Deus. É impressionante isso, porque a gente vai vendo no dia a dia da igreja do Senhor que isso não é assim. As pessoas começam a achar que são mais importantes ou que não têm importância nenhuma. O texto de Coríntios, que fala das partes do corpo, eu sempre penso no dedinho do pé esquerdo, que você acha que ele não tem importância até você topar ele numa mesa, e aí você vai descobrir que primeiro que ele existe, né? E que ele tem importância sim no corpo, e nós somos assim, nós temos essa importância dada pelo Senhor para construirmos, para participarmos da sua obra. Então, entenda, você tem uma utilidade, porque o Senhor assim quer, você servindo na obra do Senhor. Isso se aplica também à nossa visão um pouco maior de reino de Deus, porque temos a tendência de achar que ou a nossa igreja local, somente ela que é boa, ou no máximo a nossa denominação, que somente ela é boa, o resto está fora. Mas entenda, meus irmãos, o reino de Deus é um só corpo, um só Senhor, um só Deus, uma só igreja. E nós trabalhamos juntos com os nossos dons e talentos. Mas ainda, em último lugar, eu gostaria de comentar sobre o envolvimento com a obra. Veja, há que se ter uma organização, sem sombra de dúvida, um planejamento, uma estrutura bem pensada. Tem que se trabalhar, não há obra que aconteça sozinha, não é mesmo? Mas, como é o envolvimento das pessoas com a obra de Deus? E a gente vai ver alguns aspectos. Em primeiro lugar, o envolvimento da liderança. No versículo 1 é fantástico, porque nós vemos que o sumo sacerdote, com os sacerdotes, encabeçam a obra. E eles começam pelo portão das ovelhas. Por que é o portão das ovelhas, meus irmãos? Ali era o lugar por onde, no templo, na Jerusalém construída, por onde entravam as ovelhas para o sacrifício. Ali era o portão mais próximo do templo. Com isso, a gente vai percebendo a prioridade do restabelecimento do culto a Deus na vida do povo de Deus. A lógica é, vamos levantar o templo, vamos organizar, aliás, o muro perto do templo, para que o templo esteja também protegido e também amparado pelas próprias muralhas.
E a gente vê os líderes envolvidos nisso. O sumo sacerdote carregando pedra. Porque não vamos romancear, não, gente. Isso aqui não é obra de americano que funciona com tijolos prontos, material pronto, caminhões e tudo mais. Não, isso aqui era carregar pedra. Pedra mesmo. Eu não sei se já foi a Jerusalém e viu uma parte desses muros. Ele é grande e largo. E você vê que é uma construção realmente compacta. E é isso que o sumo sacerdote, que humanamente falando, poxa, é o mais, né? Vamos pôr o sumo sacerdote para carregar pedra? Pô, vamos chamar o Mateus aqui para carregar pedra? Sim, essa é a ideia. Eles são os primeiros a demonstrar a atividade que tinha que ser feita, porque eles não ficam só com as palavras, mas eles ficam também com a ação. Os líderes ali conhecem as pessoas. Veja que Neemias registra isso tudo. O registro desse capítulo tem um detalhamento que põe as pessoas com seus nomes, as cidades com seus devidos nomes, toda a composição detalhada. Isso era conhecimento do povo de Deus. E essa liderança agora, que conhece bem, não está só mandando, está trabalhando mesmo. E aí, quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade e maior deve se dar o exemplo. Então, homens, Charles, Cláudio, Jefferson, Mateus, que depois vai assistir, e a mim mesmo, né, outros presbíteros aqui em disponibilidade, eu estou falando com vocês agora. Seja um exemplo desta comunidade. Carreguem pedra. Faça o que é necessário ser feito. Mas, em segundo lugar, a gente vê o envolvimento das famílias, uma atividade em família. Há várias famílias descritas nesse texto. Olha que coisa fantástica isso, porque não é um bando de pessoas trabalhando de qualquer forma, mas um povo constituído por famílias, unidades familiares comprometidas. O Senhor não desmonta a família para fazer a sua obra. Isso é fantástico também, porque outro dia eu lendo um livro sobre o culto coletivo, né, o culto público, onde todos devem participar, e o autor, um autor americano, não me lembro o nome agora, ele falava que coisa mais triste é uma igreja dividida, tão dividida em departamentos, que a família só se encontra no estacionamento. Que coisa triste isso. Essa noção de que nós somos um corpo, sim, todos fazendo a obra, sim, mas a unidade familiar é o que vai demonstrar essa unidade. Uma unidade familiar sólida constrói uma igreja sólida. Famílias bem estruturadas constituem igrejas bem estruturadas. E ainda há uma coisa que precisa ser dita sobre tudo isso. O nível de envolvimento. Eu estava esperando por esse ponto. Sempre há diferença, meus irmãos, sempre. A maioria aqui desse texto fez a sua parte no trabalho conforme se esperava. Graças a Deus por isso. Que bênção um povo que trabalha fazendo o que se espera, dentro das suas possibilidades, dentro das suas responsabilidades, todos empenhados. Alguns faziam partes grandes do muro, outros assentavam portões, outros assentavam as fechaduras. Todo o trabalho era importante. No texto de Coríntios, a gente vê que qualquer tipo de trabalho tem honra igual, mas isso é o que se espera. Todos fazendo o que é devido a cada um, todos fazendo a sua parte, todos envolvidos com aquilo que se espera da pessoa. Se a pessoa vai dar aula na escola dominical, que se espera que ela prepare bem uma aula e que ela dê essa aula com o maior carinho possível, a maior dedicação possível. Ok, é isso que tem que fazer. Então, o que se espera do povo de Deus é um envolvimento com a obra. Mas isso é o padrão. Porém, em segundo lugar, alguns vão além, alguns fizeram mais do que foi dado. Versículos 24, 27, 30, a gente vê pessoas pegando mais de uma sessão para fazer. Gente que falou, eu já fiz minha parte do muro, vou ajudar alguém a sentar a porta. Eu já sentei as minhas fechaduras, já peguei a manha, vou ensinar você a fazer a tua. Outro dia lá na congregação, a gente recebeu as cadeiras novas, né? E a gente fez um mutirão
para montar as cadeiras. E foi exatamente isso assim. Nós tínhamos gente que era representante de medicamentos, tinha minha filha de 8 anos, tinham mulheres donas de casas, uma moça do RH, gente de todo tipo montando cadeiras. E aí a gente foi melhorando conforme as primeiras cadeiras, né? Uma hora a gente fez a conta, quanto será que a gente já tem? Umas 50, falta quanto? 150. Então vamos lá, gente, vamos continuar. Mas o que eu me lembrou disso aqui agora é que tinha hora que os que faziam mais rápido acabava de fazer o deles e se juntava a outra turma, que a gente dividiu por seções também, não é? Um coloca o assento, outro coloca o encosto, outro parafusa, o outro põe um parafusinho específico que tinha lá, tal. E aí a gente vê que quem acabava corria e ajudar o outro. Isso acontece também. Pessoas pegam mais coisas para fazer. Existe, não são todas, porque a maioria vai fazer o que se espera, e é isso mesmo, mas algumas pessoas vão fazer a mais. Porém, cuidado, eu preciso chamar a atenção para 2 coisas. As pessoas que fazem a mais, isso não é pretexto para ninguém se tornar ativista. Né? Daqui a pouco a pessoa gosta de trabalhar tanto que ela está envolvida em tantas frentes, que a pessoa não tem mais vida, não tem mais nada. Eu me recordei agora de uma moça lá da congregação, que veio de uma igreja X aí, que não interessa, mas um dia ela se tocou que ela tinha atividades todos os dias da semana, e ela estava com um bebê, e ela levava o bebê para a igreja, e era uma igreja esquisita, digamos assim, e porque se ela não fosse, porque vamos supor que a criança estivesse passando um pouco mal, se ela não fosse, ela perdia o cargo na atividade dela. Não é disso que nós estamos falando. Então, cuidado, isso aqui não é pretexto, você que é meio, que gosta de fazer mais, cuidado, não é para você entrar no ativismo. Isso também não é para sobrecarregar o povo de Deus. Porque às vezes, a tendência é a gente falar assim, não, põe mais atividade naquela pessoa que ela aguenta, ela faz. Né? Não, não é isso. Mas também, eu preciso dizer que fazer a mais não é para todo mundo. A maioria das pessoas vai fazer o que se espera, e é isso mesmo, eu falo isso pela 3ª vez. Mas tem gente que vai fazer a mais. Agora, você que faz a mais, cuidado, você não é melhor que ninguém. É só uma característica sua, uma possibilidade sua, às vezes um contexto seu. Talvez tenha gente que quer fazer mais, mas por uma série de contextos não pode fazer. Mas eu preciso chamar a atenção porque é um fato, sim, alguns trabalham mais, não é? E essa turma que trabalha mais tem que aprender que é assim mesmo. Uns vão fazer mais e bota atividade para fazer. Procure coisas, acaba procurando, né? A pessoa gosta e ela se envolve com isso. Mas, em terceiro lugar, entra um grupo interessante, um pequeno grupo. São alguns que se recusam a trabalhar. Versículo 5 tem um detalhe ali fantástico. Versículo 5 diz que os nobres entre os tecoitas, versículo 5, eles não quiseram trabalhar. E a expressão é fantástica porque são os nobres dentro de um povo. Eu acho que eles pensaram assim, aí digo eu, não o texto, né? Não, eu sou nobre. Carregar pedra? Nem pensar. Né? Eu estudei teologia, não foi para carregar cadeira, não. É esse tipo de coisa, esse tipo de mentalidade que às vezes pega as pessoas. E, meus irmãos, o outro detalhe interessantíssimo disso é que os nobres entre os tecoitas. Os tecoitas, no versículo 27, é o grupo de pessoas que pegou sessão a mais. Então, olha que coisa. Não era um problema com aquele grupo de pessoas, porque aquele grupo era gente boa, trabalhava até a mais. Mas dentro deles mesmo tinha uma pequena parte que se achava melhor que os outros e que não queria trabalhar. E sempre vai existir esse grupo, meus irmãos. Eu, com todo carinho, com todo amor, eu chamo esse grupo com 2 palavras: os inúteis e os encostados. Porque é isso que são. É gente que não quer se envolver com a obra do Senhor. São os que acreditam que pôr a mão na massa é para os menos importantes. É quando você chama para montar cadeira, por exemplo, e a pessoa fala assim, não, pastor, isso eu não faço. Faxinão na igreja, nem pensar. Nós alugamos, né, as salas aqui, vamos fazer as conexões,
né, aqui no nosso prédio, e vai ter coisa para fazer, eu não tenho sombra de dúvida nisso. E talvez você seja chamado para fazer. Não seja nobre tecoíta. Assuma todo o chamado da igreja a participar das obras no reino de Deus. Ah, não, eu não vou. Eu me lembrei da igreja a primeira igreja aqui em Brasília que eu participava, que tinha uma ação chamada Sopão, clássica, né? Pega uma Kombi, põe as panelas de sopa e sai distribuindo por aí. Participei, o Mateus participou muitos anos também. E tinha gente que falava, nisso eu não vou, imagina, de madrugada, em lugares perigosos, encontrar mendigos. Não, se for necessário, você vai sim, você tem que ir. Não seja um nobre tecoíta. Agora, é interessante que essa chamada de atenção não é minha, porque o Senhor mesmo fala lá em Marcos 9,35, quem quer ser o primeiro será o último e o servo de todos. Você não serve para ser destacado, para ter honra para si, porque a honra é do Senhor. Ou então, não caia no mesmo erro de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que chegaram para o Senhor e falaram, Senhor, quando tiver tudo formado, eu quero ficar um à direita e o outro à esquerda. E o Senhor diz o quê? Quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Não caia nesse erro. Trabalhe, se envolva. Agora, um outro detalhe ainda sobre os nobres tecoítas é que eles não passaram despercebidos. Não ficou em branco essa situação. A vergonha dessa postura ficou gravada para a posteridade. Esse grupo ficou registrado nas Escrituras como um grupo de inúteis. Você já parou para pensar nisso, meus irmãos? Será que você vai ficar registrado no livro da história do Senhor como grupo que não quer se envolver com a obra do Senhor? E a gente aprende, então, desse último bloco, que a respeito dos líderes, e eu digo mais uma vez, abram os olhos para as suas grandes responsabilidades. Não importa o que você está liderando, é uma sala da escola bíblica, é uma atividade da igreja, você tem grandes responsabilidades. E isso é fantástico, se envolva assim. Povo de Deus, sigam seus líderes nessa maravilhosa empreitada na obra do reino de Deus. É bom trabalhar para o Senhor, é fantástico trabalhar na obra do Senhor. Se envolva com isso. E agora, preste atenção, o foco não é em quem não trabalha, não é em quem não faz nada. Alegre-se junto com os trabalhadores, animem-se uns aos outros, não se deixem levar pelos poucos improdutivos, ou como diria Pedro em suas cartas, não se deixe levar pelos infrutíferos. Não, mire nos exemplos dos outros, aquele trabalhador. Pegue o que você acha, a pessoa que você acha que é melhor na obra da igreja e fale, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ser imitador dela, porque ela é uma imitadora de Cristo. Paulo deu essa instrução. Então, perceba que se envolver com a obra do Senhor é algo que cabe a você, sim. Obviamente que nós agimos pelo Senhor, pela ação do Espírito, sem sombra de dúvida, mas em que nível você está de envolvimento? Dos inúteis ou dos envolvidos? E aí não importa se a sua atividade é grande ou é pequena. E eu concluo, meus irmãos, mostrando que ao final de 52 dias, olha que coisa fantástica, 52 dias foi o tempo, isso está lá em Neemias 6,15, foi o tempo que levou para o muro ser edificado e restaurado. Se você olhar para o Google Maps e for ver Jerusalém, e ainda há um vestígio assim dessa área toda coberta, você vai ficar impressionado como essa obra foi rápida. Agora, esse povo, depois dessa obra concluída, agora eles não eram mais opróbrio, não eram mais vergonha. Lembra desse sermão do reverendo Mateus? Quando eles olharam para aquele muro caído, a primeira coisa que eles viram é vergonha. Que vergonha. Agora não. Agora eles edificaram as muralhas. Agora eles não têm mais essa vergonha. Eles foram restaurados. E eu quero lembrar, então, duas verdades para nós, para concluir. Obviamente que a obra é de Deus, para Deus e por meio de Deus. Sem sombra de dúvida isso. O reino é do Pai.
O sumo sacerdote que assuma a frente da obra é Cristo. O sustentador da obra é o Espírito Santo, nós sabemos disso. A Trindade, meus irmãos, está empenhada em restaurar plenamente o seu muro, que é feito de pedras vivas. A igreja do Senhor. O Senhor está reerguendo, estruturando, solidificando, edificando as muralhas da sua igreja, que é feita de pedras vivas, eu e você. Como que você chegou nesta manhã aqui? Se você chegou aos cacos, se você chegou igual aos muros de Jerusalém antes da restauração, eu tenho que dizer uma coisa: não importa a condição que você chegou, você pode ser restaurado nessa manhã. O Senhor tem esse propósito para fazer na vida do seu povo. Ele quer restaurar, quer torná-lo um verdadeiro adorador, alguém que o serve de verdade. Mas, em segundo lugar, nós temos que ter plena consciência que nós somos os seus cooperadores. A obra não é nossa, mas nós trabalhamos nessa obra. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3:9. João fala isso na sua terceira carta, capítulo 1, versículo 8. Nós somos cooperadores de Deus. E isso, meus irmãos, é um enorme privilégio. Isso não é um fardo. Me incomoda profundamente, às vezes, que há uma convocação da Igreja de Deus, não só a convocação coletiva, mas como a convocação individual, e a pessoa vai com uma cara amarrada, vai com uma vontade. Entenda, é um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio olhar as coisas caídas e, de repente, elas reerguidas para a glória do Senhor, refletindo a glória do Senhor. Então, meus irmãos, não existe... Aliás, eu lembrei, quando eu estava estudando, de uma vez o reverendo Ricardo Barbosa conversou isso em sala de aula, ele comentou isso. Não existe igreja que racha porque todos querem trabalhar e não têm o que fazer. Eu nunca vi, pelo menos, ele tem razão, também nunca viu. Ah, não, eu vou sair da redenção porque eu quero trabalhar e lá não tem espaço para mim. Tem sim, tem muito o que fazer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Há muito o que fazer, mas muito o que fazer. Então, envolva-se nisso. E aí, eu deixo essa pergunta também para você. Você está fazendo a sua parte? Encontre o seu lugar. Envolva-se nessa maravilhosa obra do reino de Deus. Seja um construtor. Seja um pedreiro do Senhor. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, que nos chama a atenção para Ti, acima de tudo, para a beleza do que o Senhor está fazendo no meio do Seu povo e em nós, para a glória mesmo do Senhor. Obrigado porque o Senhor está trabalhando em nossas vidas, nos fazendo mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, Deus, sê conosco nessa manhã. De fato, continua, ó Pai, trabalhando em nossas vidas, transformando o nosso viver, o nosso caráter. E também, ó Pai, nos usa na Tua obra. Nos usa com poder e graça, em cada atividade, em cada oportunidade, não importando o tamanho disso, porque todas as coisas são importantes para o Senhor. Todas as pessoas também são úteis nas Tuas mãos. Por isso te suplicamos, ó Deus, aviva a Tua obra em nosso meio e faze-a conhecida. Usa-nos, ó Deus, para a glória do Senhor. Não permita que nós sejamos lembrados como os nobres dos tecoitas. Por favor, sê conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr em pé.